Olá, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan Blumenau 88,7 FM, a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu, e você também acompanha a nossa programação pela internet e aqui no youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Eu sou Evelásio Vieira Neto Vieira, e apresento o Conecta Pan aqui na Jovem Pan 88,7 FM, que busca sempre trazer informações de Blumenau que são relevantes para a nossa cidade, para Santa Catarina e para o Brasil, mas também as coisas que são do Brasil, de Santa Catarina, que fazem o dia a dia de Blumenau. E convido você desde já a sempre estar inscrito no YouTube da Jovem Pan, você que também está aí na rádio nos ouvindo, se inscreva no YouTube da Jovem Pan Blumenau e compartilhe, participe, pois sempre, toda semana e quase todos os dias nós temos vários conteúdos interessantes gerados aqui pela Jovem Pan Blumenau. E no tema de hoje do Conecta Pan, que você está acompanhando, a gente vai falar sobre algo que é muito importante para o nosso dia a dia, que é a questão de saúde, condicionamento físico, educação física, uma vida saudável. E eu tenho dois convidados, e o primeiro já está aqui, que é o Evandro Roters. Pronunciei correto? Correto, cara. Ó, então tá. Evandro, além do seu convite, também tem o Emerson, então hoje é um encontro de Evandro, Emerson e Evelásio. Isso. É a turma do E aí. Queria te perguntar o seguinte, como é que você define vida saudável? Bem, eu defino vida saudável como um ato de praticar alguma atividade física, né? Então, independente da atividade que você for praticar, o importante é você realmente fazer algo para a sua saúde. E não só falando em atividade física, mas também a gente tem que pôr em prática a nossa alimentação. A alimentação, ela tem que estar aliada junto com alguma atividade física, entendeu? Então, eu sempre falo para os meus clientes, para as pessoas pelo qual eu trabalho, é que a gente tem que prevenir hoje, né, para não pagar o preço amanhã. Porque muita gente, às vezes, deixa para depois, né, quer procurar alguma atividade só depois que já talvez foi descoberto algum problema de saúde, diabetes, colesterol. É muito normal isso acontecer. Então, as pessoas procuram uma atividade física, procuram melhorar a sua saúde só depois que realmente o problema já está instalado, depois que o problema já aconteceu. Então, o ideal é a gente prevenir para que isso não aconteça no futuro, né? Perfeito. E uma pergunta, estamos conversando contigo, o Emerson também ali. Vocês são profissionais da educação física, educadores físicos. Sim. Para as pessoas, elas acabam vendo o treinador, muitas vezes na escola, o professor de educação física, na academia, o personal trainer, Sim. que é o teu caso. O que é, de fato, um profissional, uma pessoa que estudou essa questão da educação física, assim, de entender o corpo humano, a saúde, já que é uma ciência da saúde, né? É da área da saúde essa profissão. O educador físico nada mais é do que ele te educar a fazer uma atividade física, entendeu? Porque existe muita desinformação. Então, as pessoas procuram uma atividade física, geralmente, o primeiro lugar que elas vão procurar uma atividade física, falando em pessoas sedentárias, por exemplo, que nunca treinaram, não têm conhecimento, vão na internet. E lá tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. Uhum. Então, o educador físico, ele vai te dar um norte para onde você tem que ir. Por exemplo, se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa que nunca treinou, você tem que começar devagar, entendeu? As pessoas, às vezes, querem atropelar o processo de imediatismo, entendeu? Então, comece devagar, procure um profissional, comece a treinar 3 vezes na semana, por exemplo, entendeu? Não vá todos os dias. Então, o educador físico, ele vai te educar, ele vai te dar o norte, o que você realmente tem que fazer e o que vai ser melhor para a sua saúde, no caso, no geral, né? E agora uma pergunta, qual é a diferença, e aí você que tem essa experiência na prática de alunos, assim, quando a gente fala de um educador físico, uma pessoa que está na academia, vai todos os dias, 3 vezes por semana, ela tem um planejamento, mas com alguém que vá com um personal trainer, que é o teu caso, Entendi. que tu acaba sendo personal trainer, como é que tu analisa a possibilidade de desempenho para uma pessoa com um profissional
próximo e outro que tá ali junto, sempre observando, mas a atenção em diversos momentos ela não consegue ser concentrada, né? Sim. Bem, eu trabalho na área já há praticamente 12 anos, então de lá para cá muita coisa mudou. E a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, a educação física, seja qual for o seu objetivo, emagrecimento, hipertrofia ou até mesmo saúde, isso está sempre mudando. Então, a gente está sempre se atualizando. O personal trainer, ele vai estar ali do seu lado, te apoiando não só de uma maneira que faça você entender o jeito correto de treinar, mas também te incentivando. Porque eu levo a educação física, a atividade física, como disciplina, entendeu? A educação física, ela vai te ensinar a ser uma pessoa mais disciplinada. E o personal trainer, ele vai te dar essa disciplina, porque ele vai te ensinar como realizar o movimento de forma correta, por exemplo, a intensidade pelo qual você tem que trabalhar. Então, muitas vezes as pessoas, elas se acomodam, começam a treinar e acabam se acomodando. Então, se você quer mesmo um resultado para emagrecimento, principalmente, ou até mesmo hipertrofia, você tem que ir além do que você já está fazendo, entendeu? Você não pode se acomodar. E, geralmente, o que acontece é isso, uma acomodação. Então, o personal, ele vai estar ali do seu lado, te apoiando sempre, além também de que ele vai te ajudar na relação com os exercícios. Ele vai te ensinar a fazer o exercício da forma correta, principalmente postural, né? Que isso, hoje em dia, a gente vem trabalhando bastante nessa relação com a postura das pessoas também, né? Perfeito. Falasse numa questão ali de repetição, movimento. Porque se tem esse cuidado, quando a gente tá na academia, muitas vezes vai lá fazendo o exercício, aí vem o professor e fala, ó, faz desse jeito, Sim. esse movimento aqui. Aí quando tu vê assim, pô, mas eu tava com uma carga de 20. Aí o professor corrigiu, tu não consegue nem botar 10 quilos. Sim, sim. O porquê dessa preocupação? Primeiramente é a sua saúde física, né? Então, existem exercícios que, se você fazer com uma carga um pouquinho mais elevada, não vai prejudicar. Agora, alguns exercícios no agachamento, por exemplo, você tem que cuidar muito na execução, na realização do movimento. Então, às vezes o aluno, ele acaba, por ego, aumentando um pouquinho o peso, e aí ele, que a gente chama rouba no exercício, entendeu? Então, ele começa a utilizar de outras musculaturas para realizar o exercício, e não a musculatura-alvo, entendeu? Então, quando a gente pede para ele ajeitar a postura, fazer o movimento numa amplitude um pouquinho maior, então ele está dando uma intensidade melhor para o músculo-alvo, para o músculo que ele está trabalhando. Então, quando eu peço para ele, ajeita a postura, diminui um pouquinho o peso, aumenta a amplitude, o exercício vai ficar mais difícil. Aí a carga que ele estava fazendo antes, ele não vai conseguir fazer, porque o músculo-alvo que ele estava trabalhando, já agora sim vai trabalhar de uma forma mais efetiva. E aí ele acaba sentindo esse... Aí ele acaba sentindo essa intensidade porque ele fez o exercício da maneira correta. Ele não roubou. Porque o roubar é utilizar de outras musculaturas para realizar o movimento. Entendeu? Tá. Então, assim, ele entende, né? Ele entende que tem que baixar o peso. Muitos não baixam, mas... Aí é aquilo que eu falei, é o ego, né? A gente está treinando o ego ou está treinando o corpo? Então, a gente tem que... Boa. É muito da pessoa isso, entendeu? Boa. Falasse numa questão ali, e aí eu tenho uma pergunta assim. Eu passo por uma situação e eu conheço pessoas que passam por outras. Eu vou na academia numa tentativa de conseguir ganhar massa, ganhar um peso, pensando no futuro do meu envelhecimento. Como tem pessoas que querem perder peso por uma questão também de confiança, de corpo, mas também de saúde. Os dois são difíceis ou existe algum que é mais difícil? Hipertrofia, ganho de massa é mais difícil. O emagrecimento, ele se torna mais fácil. Por quê? Ganhar massa, gerar músculo para o corpo, não é o ideal, porque o nosso corpo, ele é uma máquina de preservar energia. Então, ele gosta de preservar energia. Então, por isso que é legal a gente ficar deitado na televisão e não fazer uma atividade física, porque é do ser humano isso. Entende, Lucas? Entendeu? Então, ele vai preservar energia em forma de gordura, sabe? Então, e essa gordura ela vai se distribuir pelo corpo inteiro, parte superior,
abdômen, pernas, tudo. Então, a partir de um momento que a gente começa a fazer uma atividade física, a gente começa a gastar essa energia, entendeu? E a hipertrofia, ela se torna mais difícil porque para manter a massa magra, o corpo também gasta energia. E como ele não quer gastar energia, ele procura cada vez mais dificultar o ganho de massa magra. Então, a hipertrofia ela se torna mais difícil por isso. O emagrecimento, ele se torna um pouquinho mais fácil por quê? Primeiramente, é só você consumir menos calorias que gasta. Basicamente é isso. Lógico, tem vários outros processos fisiológicos, né, que é bem mais amplo do que isso. Mas basicamente é isso. A gente cuidar da dieta, treinar, gastar mais calorias que consome. Então, por isso se torna mais fácil do que a hipertrofia. A hipertrofia você tem que ter muito mais paciência, entendeu? São anos de treino para conseguir um resultado legal. O emagrecimento ele se torna um pouquinho mais fácil, entendeu? E uma pergunta, a gente vê muito dessa questão de algumas pessoas que vão para academia, fazem esteira, dança, abdominal, e algumas que vão para a questão de levantar peso, Sim. da máquina. Como é que é a diferença desses objetivos, desse uso, assim, o que cada atividade é, assim? As pessoas têm objetivos diferentes, né? Uhum. Então, o cara que ele quer hipertrofia, ele não vai fazer aeróbico. Não que o aeróbico vá atrapalhar, né? Mas as pessoas têm esses objetivos. Então, muitos não gostam de treinar. Aí procuram fazer mais o aeróbico, procuram fazer mais a dança. A gente tenta empurrar para a musculação também, porque a musculação é muito importante. Ambos são importantes, mas Sim. a musculação é um pouquinho a mais, entendeu? Então, a grande diferença que eu vejo é o seu objetivo. Então, a pessoa que quer emagrecer, ela gosta mais do aeróbico. A pessoa que quer hipertrofia, ela vai mais para o caminho da musculação. Só que a musculação também emagrece. É isso que a gente lá na academia, como profissional, a gente tenta colocar na cabeça das pessoas que a musculação é aliada do emagrecimento, desde que ela seja feita junto com uma esteira, com uma dança. E você tocou num ponto importante que muitas pessoas perguntam lá sobre a questão do abdominal. Se eu vou perder mais gordura localizada no abdômen, fazendo mais abdominais. Isso não acontece, entendeu? Porque o abdominal ele é um exercício comum como qualquer outro. Ele não vai fazer eu tirar mais gordura do meu abdômen porque eu estou fazendo mais abdominais. Eu vou fortalecer o músculo, mas não que essa gordura vai sumir dali. A gente tem mais gordura localizada nessa região por causa das células adiposas, que são mais concentradas nessa região. Por isso que geralmente é onde que incomoda todo mundo. Né? Entendeu? Se não é bem aqui na frente, às vezes é aqui no lado. Aqui embaixo. Então, quando você começa o emagrecimento, a gente vai sentir bastante diferença na região de cima. Agora, na região mais de baixo, o famoso a pochete ali, demora um pouquinho mais. Então, a abdominal ela não vai te ajudar a perder mais gordura localizada. Ela vai te ajudar no processo de emagrecimento como um todo, entendeu? Porque a gordura ela está em cima do músculo. Primeiro vem pele, gordura e músculo. Então, a partir do momento que eu começo a secar essa gordura, meu músculo vai aparecendo. Então, aí começa o processo de emagrecimento e a definição. Olha só. Entendeu? E aí começa a aparecer o músculo, o abdômen começa a ficar mais tanquinho, que é o que todo mundo quer. Entendeu? Só que a gente tem que emagrecer de uma forma geral, não só fazendo abdominais, entendeu? Que é o que as pessoas às vezes acham na internet. Sim. Faça 20 mil, 100 mil abdominais. E não é bem assim que funciona, entendeu? E falasse da internet e a gente vê bem isso. A internet, o problema, como falasse bem no início, a internet tem informações boas e informações ruins. O que não existe é filtro. E aí o filtro serve o profissional aí de educação física para dar a referência. E cada corpo é um corpo, né? Exatamente. O que eu ia te perguntar é o seguinte. Na internet, a gente vê algumas vezes essa questão de receita mágica, fórmula mágica. Isso existe? Não. Não só na internet, mas assim, algum professor falar, eu tenho a fórmula mágica. Esse treino aqui vai te fazer emagrecer. Não, isso não existe. Na minha opinião, treino milagroso, dieta milagrosa, isso não existe. Existe, volto a falar, disciplina. Disciplina de você, primeiro, pensar na sua saúde, cuidar da sua saúde
E só que as pessoas, elas buscam realmente a atividade física de uma forma estética. Uhum. E é o que eu falo, a saúde vem como um bônus, né? Mas a nossa função como profissional é tentar educar realmente as pessoas a cuidar da saúde. Então, a internet, ela tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então, a partir do momento que você criou uma dúvida na sua cabeça, procure um profissional. Porque eu vejo muitas pessoas, muitos clientes chegam até mim e falam, comecei a correr, por exemplo. Uhum. Precisava emagrecer por motivo de saúde ou estética. Comecei a correr. Aí começam a gerar lesões, quadril, joelho, porque a musculatura dele, o corpo dele não está preparado para a corrida, entendeu? Só que ele achou na internet que correr faz bem, fazer 100 abdominais faz bem. Aí então ele vem com um problema de inflamação no quadril ou de joelho, geralmente muita dor na lombar por causa do impacto que a corrida gera. Vai no médico, o médico faz o quê? Manda para academia. Então ele arrumou mais um problema que ele poderia não ter ocasionado se ele tivesse procurado um profissional lá no início. Então a internet é uma terra sem lei, né? Uhum. É o que está lá, não é nem tudo que está lá é verdade. Então o ideal é sempre procurar um profissional. E aí chegamos naquele momento que a pessoa vai para academia, encontra o professor, o personal Evandro e inicia. Qual é o momento mais difícil do processo da academia da pessoa? É o início? É a adaptação. A adaptação é a fase mais difícil, né? Primeiro que ela saiu do comodismo, então para ela é algo novo. Então essa adaptação, as dores vão existir, isso é normal. Então você tem que passar por esse processo de dor. O que é a dor? Assim, duas perguntas, aproveitando ali, já volta o nosso gancho, mas assim, beleza, treinei, aí no outro dia tá doendo, assim, primeiro, o que é a dor? E aí, às vezes, o pessoal fala, não, treino bom é treino que dói. Não necessariamente. A dor é um processo normal que vai acontecer, porque durante o treino, você inflama a sua musculatura, você gera uma inflamação. Então, geralmente, essa dor vai acontecer ali no segundo dia, no terceiro dia, entendeu? Então, essa dor é dessa inflamação que ocorreu por causa do seu treino. Mas o que acontece? O corpo ele é uma máquina muito inteligente. O que ele pensa? Poxa, ele treinou ontem, gerou uma inflamação, eu tenho que combater essa inflamação, então eu vou fazer essa musculatura vir maior e mais forte. Que basicamente esse é o processo de hipertrofia. A grosso modo, né? Existem várias coisas por trás disso. Mas basicamente é isso. Então, a dor no início ela vai acontecer por causa dessa inflamação, só que o corpo ele vai trabalhar para cada vez mais se acostumar com o processo de treino. Então, você vai ficando mais forte, entendeu? Não é porque ficou mais fácil, você simplesmente está ficando mais forte, entendeu? Então, agora a questão de um treino, o único treino que é bom, que é válido, é o treino que dói? Não, isso não... Porque a gente não vai treinar sempre de uma forma intensa. O corpo humano não aguenta você treinar de uma forma pesada sempre. É aí que o personal entra, entendeu? Ele sabe dosar quando você pode treinar mais pesado, quando você pode treinar mais leve, porque a gente, quando começa com um cliente novo, você não sabe como ele treina. Então, aos poucos, você vai aprendendo a forma, como é a recuperação dele, porque cada indivíduo é diferente. Então, você sabe dosar. Esse mês a gente vai fazer um treino mais regenerativo, um treino de recuperação, um treino mais leve. Próximo mês a gente aumenta um pouco. E assim a gente vai dosando a carga pelo qual a gente vai passando o exercício, entendeu? E aí a gente volta então nessa questão do processo ali de... O início ele fica se torna difícil, que sai da zona de conforto, acaba tendo os primeiros impactos, eu digo impactos de corpo que sente a dor, aí é um motivo, assim, pô, tô dolorido. Às vezes se apoiam muito na questão da dor, de não ir mais. Tá frio? Tá frio, mas é normal. A gente não tem como fugir disso. Lógico, dependendo do treino, você vai sentir mais dor, menos dor. Aí depende do profissional que te atendeu. Mas é normal. Então, assim, essa fase de adaptação é a mais difícil. Depois vem a fase pelo qual a pessoa ela começa a ver o resultado, então ela se empolga,
ela fica bastante empolgada, isso é nítido. Só que também, passando essa fase, ela começa a estabilizar, seja no ganho de peso, né, na hipertrofia, ou até no emagrecimento. Isso é totalmente normal. Assim como é normal a adaptação, a gente sentir dor, é normal você estabilizar sua perda de peso. Então, o que acontece, às vezes, muitas pessoas param de treinar. Porque não consegue mais emagrecer, porque não chegou no peso que queria. Mas de novo eu volto a falar, é a disciplina. Então, você tem que manter o seu treino, tem que treinar sempre, não só por estética. Então, é mais em relação à saúde também, né? Ah, perfeito, Entendeu? perfeito. Não. Então, quando tem... E aí, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, a pessoa treina, vai atingindo os seus objetivos ou chegando próximo. Aí, às vezes, tem aquele período de férias Sim. que ela volta. Aí, o corpo dá uma diferenciada. Porém, quando a pessoa volta, o corpo, ele se adapta de novo de um jeito muito mais rápido do que... Isso é natural? Isso é assim normal, mesmo? isso é normal. Então, a partir do momento que você começou a atividade física, a musculação principalmente, você já deu aquele estímulo para o corpo, então ele já entendeu o que você quer. A partir do momento que você para 1 mês, 2, por umas férias, por exemplo, quando você volta, você não vai sentir a mesma dor que você sentiu lá no início, por exemplo, porque seu corpo já está, de certa forma, acostumado. Então, é a memória muscular que a gente chama, né? Então, o corpo criou uma memória, então até os ganhos eles se tornam um pouquinho mais rápido. Então, desculpa. Por isso que se torna um pouquinho mais fácil, né, voltar. Ah, perfeito. E uma outra pergunta que eu tenho, Evandro, é em relação a gente vê, e isso acontece quem acaba fazendo a prática do exercício, principalmente na academia, da troca de treinos. Eu tinha uma sequência de treinos Sim. e ela acaba se trocando. Tu deu mais ou menos uma ideia da questão de uma leitura do profissional de educação física e do seu cliente, do personal e o seu cliente, para toda uma estratégia para chegar no objetivo. Mas por que também tem essa troca e vocês sempre assim, veem, pô, Neto, o teu treino aí já venceu, amanhã conversamos pra gente fazer a troca. É porque o corpo, volto a falar, é uma máquina inteligente, então ele se adapta ao seu treino. Você começou com um treino, por exemplo, de adaptação. Então ele já se adaptou àquele treino, ele já se adaptou àquele estímulo. Para você ter um resultado, o que você tem que fazer? Dar outro estímulo. Então aí você, através de estratégias que o personal vai saber fazer, o profissional, você dá outros estímulos para sua musculatura, para o seu corpo, seja no emagrecimento, seja na hipertrofia, entendeu? Então, o motivo pela troca de treino é essa, dar estímulos diferentes para a musculatura para você conseguir atingir o seu objetivo principal, né? Perfeito. Nosso tempo ele é um pouco mais curto, Tranquilo. assim, mas eu tenho uma pergunta que aí, assim, o que te levou a ser um profissional de educação física e todo dia quando tu acorda e quando tu vai dormir, como é que tu reflete a tua profissão e vocação? Cara, o que me levou... Eu comecei trabalhando em academias com 15 anos, 16 anos, na verdade. Não como instrutor, fazia outra função. Mas aquilo me acendeu uma luz, assim, em poder ajudar as pessoas, conseguir modificar o jeito das pessoas pensarem, entendeu? Então, a atividade física, para mim, é muito importante nisso. A atividade física, ela gera muitas coisas boas, disciplina. A atividade física, além da saúde, ela gera... Então, isso tudo me ajudou a tentar ajudar as pessoas de alguma forma, entendeu? Então, eu gosto de conversar com um aluno e perceber, assim, que realmente ele conseguiu emagrecer, e perceber que a dor que ele tinha no joelho, no quadril, seja onde for, nos ombros, melhorou por causa da atividade física. E eu ajudei ela nesse processo, entendeu? Então, isso tudo me faz dormir bem e acordar mais disposto ainda, entendeu? Então, para mim é muito, muito gratificante ser um educador físico. Muito bem, você que está ouvindo aqui a Rádio Jovem Pan 88,7 FM, o Conecta Pan, aqui no youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Estou conversando e conversei, né, com
Evandro Roters, que é profissional de educação física, educador físico e personal trainer, que sempre conheço, sempre me acompanhou e já também observava e vejo alguns alunos ali na Smart Fit, aqui na cidade de Blumenau. E uma pergunta que eu deixo aberto, porque o que a gente fez aqui é uma troca de conhecimento. Sim. Na verdade, uma troca de conhecimento da tua parte para mim. Uhum. E o meu é uma pergunta provocativa de algumas coisas que a gente já conversa na academia, mas aproveitando aí que tem 20 mil ouvintes aqui na Jovem Pan, também essa possibilidade do YouTube, para as pessoas buscarem mais informações sobre educação física, como é que é um trabalho de personal trainer, como é que é o seu trabalho, além de tentar te encontrar lá na Smart Fit, como é que elas podem proceder? Podem me procurar no Instagram, é evandroroters.personaltrainer, ou lá na Smart Fit mesmo, né? Estou sempre disposto a conversar. No meu Instagram também tem o meu contato, o telefone, e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a gente pode estar entrando em contato comigo, que a gente conversa sem problemas nenhum. Perfeito, agradeço a tua vinda aqui na Jovem Pan, obrigadão mesmo pelo tempo disponível. Lembrando que a gente vai fazer outra rodada de conversa, porque essa área do corpo, de saúde, de condicionamento físico, de vida saudável, ela é ampla. Um exemplo que a gente não tratou aqui são a questão de suplementação, para que serve tal, quando se usa, quando não se usa, junto se serve para treinos. Uma questão polêmica que a gente ouve, vira e mexe a gente vê alguma pessoa famosa que se envolveu, que são questão de hormônio e tal. Dá para tratar e principalmente também, às vezes, tratar das diferentes formatos de treino. Hoje a gente falou da educação física de um modo geral, mas outra vez a gente vai ter a nossa rodada aqui na Jovem Pan e você continua acompanhando a 88,7 FM e também aqui o Conecta Pan no youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Valeu!